Olá, esse é o CreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas de engenharias, agronomia e geociências. Estamos gravando diretamente do EPEC, a edição número 50 do Encontro Paranense de Entidades de Classe, e convidamos a Tatiana Breda, que é assessora de tecnologia e inovação no CREA Paraná, e o Leonardo Sanches, que é especialista em inteligência artificial, para falar sobre um assunto muito importante para a gestão atual do CREA, que é a inovação, que é a tecnologia, né? Então sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem participar do nosso programa. E agora a gente vai fazer um bate-papo para entender o que está acontecendo, como está o cenário atual, o que vem por aí. Mas primeiro de tudo, como vocês se conheceram? Bom, eu participei em Londrina de uma primeira semana paranaense de inteligência artificial, e o Leonardo estava lá fazendo uma palestra, né? Eu já conhecia sobre o Senai, né, o hub de IA deles, mas não conhecia ele especificamente. Então, nos conhecemos lá em Londrina, né? E depois, daí, ainda nos encontramos aqui daí novamente, né? Então, e agora vamos bater esse papo aí. Claro, claro. O CREA Paraná tá com uma... Acho que a gente podia retomar, porque o Gui, inclusive, fez um Drops, né? Isso. Que a gente vai colocar o nome aí na tela para vocês assistirem. Lá em julho, né, Tati, você já conversou com a gente sobre a inovação no CREA. E tinha umas ideias de trazer inteligência artificial. Sim. Como é que tá essa história? Então, o CREA, na verdade, nesse ano aí, no planejamento estratégico, né, tá com uma questão de reestruturar, um dos itens, né, é a reestruturação de um processo do CREA com o uso de IA. Só que quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente viu que a IA ela é muito ampla, né? As áreas e assim, o CREA também tem muitos processos. Daí a gente não sabia muito em qual processo aplicar. Então, diante disso, a gente começou a buscar informações e como que a gente poderia fazer. E chegamos até o Senai, né? Com a questão da IA, que eles trabalham, né, com uma residência técnica ali, e daí eles fazem o meio de campo, né, entre as instituições de ensino e as empresas. E eles fazem provas de conceito, né, com relação a problemas que as empresas têm. Então, nós vimos que era uma forma de nós fazermos uma contratação, né, deles. Eles fazendo essa prova de conceito para a gente, nós teríamos um caminho mais acertado com relação ao uso de IA, né, ou seja, aonde de fato a gente poderia usar IA, e tendo certeza de que se aquele caminho vai dar certo ou não, né? Porque a gente sabe que a IA ela custa caro, né? Então, para você dar um tiro e dar um tiro errado, né? Então, pode ser um valor muito grande. Então, com as provas de conceito, né? A gente teria um caminho mais acertado, né? E nesse sentido que daí a gente afinou essa parceria, né? Com eles, fizemos a contratação do hub de IA, e eles vão começar a trabalhar agora para fazer essa primeira prova de conceito. Como que, Leonardo, se você quiser falar um pouquinho da sua atuação, né? Você disse que você é físico, né? Isso, se sou quiser físico contar de formação, um pouco claro. dessa tua trajetória, como que você chegou a trabalhar com inteligência artificial e como que foi receber o CREA nesse sentido, né? Quais são as suas ideias, como que é essa prova conceito? Claro, eu explico sim. Eu tenho formação, então, na área de física pela Universidade Estadual de Londrina, e eu tive a oportunidade de cursar a especialização, né, uma pós-graduação em inteligência artificial no próprio Hub de IA, certo? Então, esse programa de residência em inteligência artificial é uma oportunidade tanto para a formação do profissional na área de dados e inteligência artificial, quanto para a indústria e para as empresas testarem a tecnologia de IA. Então, juntamente com o CREA, né, a gente está fazendo essa parceria de 1 ano nesse programa de residência, e durante esse programa o CREA pode experimentar tanto a tecnologia de inteligência artificial, como você falou, que é uma tecnologia cara, e eu também acrescento que é uma tecnologia que ela deve ser transformada para o problema que a empresa tem. Então, é difícil você encontrar um produto de prateleira que consegue encaixar no problema que você tem. Tem que ser personalizado. Isso, totalmente personalizável. Então, quando você vai investir numa tecnologia de inteligência artificial, ela tem muitos riscos, certo? Você vai fazer um investimento de milhões que pode dar errado, pode não funcionar. Então, a gente faz nesse formato de prova de conceito, que é uma metodologia em que a gente testa
antes, a gente valida antes por um preço bem baixo e, ao mesmo tempo, a gente trabalha na formação dos profissionais nessa área. Para que, caso eles toquem o processo dali para frente, não precise dessa assessoria constante do Senai, no caso? Isso, não precisa. Então, a gente vai validar esses projetos, certo, no Senai, e, posteriormente, as empresas que entram em parceria com a gente, elas podem ou internalizar esse projeto, caso eles tenham especialistas, ou podem buscar uma startup, dependendo da dificuldade do problema, ou pode até buscar editais de inovação, certo, para fomentar esse sistema. Então, é um jeito barato da gente conseguir promover IA para a indústria, para as empresas e para as entidades. E como que usa IA no CREA? Quais são as aplicações? Bom, na verdade, assim, aplicações de IA, na verdade, existem inúmeras formas de utilizar, né? Eu creio que hoje, a IA não é de hoje, né? Até o Leonardo mostra muito isso na apresentação dele, né? Que a IA já existe faz bastante tempo, mas eu acho que ela se popularizou agora com a questão do chat GPT, né? Então, eu creio que ficou mais popular. A gente não usa, tá? Se não usa, Ainda tá se errado. não usa, tá errado. Isso que eu ia falar, né? Aí, eu chamo ela de Gabriela, inclusive, de tão íntimas que a gente é. Mas assim, porque ainda tinha um preconceito, né? Hoje as coisas estão andando bem rápido, mas tinha um preconceito, né? Eu acredito assim, tem muita gente que fala, né? Ah, mas você vai contratar alguém que está usando a IA ao invés dele fazer sozinho, né? Eu creio que sim, né? Porque a pessoa que usa a IA ela é muito mais produtiva do que a que não usa. Você vai martelar com a mão? Pra quê, né? Exatamente, né? Então, assim, tem muitas formas de você aplicar IA, né? Então, quando a gente fala do chat GPT, lógico que a gente vê mais a questão textual, a questão de trazer insights, de auxiliar, às vezes, em textos. O pessoal usa muito, né, assim, rasamente, vamos dizer, que é na questão de e-mails e coisas assim. A potência, né, a possibilidade de uso é muito maior do que isso, né? A gente tem, por exemplo, a gente que trabalha muito com licitação, tem estudo técnico para fazer. Se você utilizar a IA para te auxiliar no desenvolvimento de um estudo técnico, é muito mais fácil você pegar um estudo técnico que a IA gera para você e você só validar os pontos, né, para se certificar que aquilo está correto, do que você fazer tudo do zero. Então, são várias as formas de você poder utilizar. Você pode utilizar de forma preditiva, né, para poder prever cenários, né? Você pode utilizar... Eu acho que daí, nessa parte, assim, existem N casos, né? A gente quer utilizar agora a primeira POC que a gente vai fazer, a prova de conceito é chamada de POC, né? Então, a primeira POC que a gente vai fazer é justamente para auxiliar o pessoal que trabalha com o processo de fiscalização, no sentido de criar pilhas de processos que a IA já faça análise de em que fase do processo ele está. Hoje, as pessoas têm que fazer isso manualmente e ir classificando em que fila aquele processo vai cair. Então, a ideia de usar a IA é que a IA já jogue o processo automaticamente para as filas, baseado nos critérios, nos pesos que o pessoal que trabalha com isso já está fazendo a definição, entendeu? Então, a ideia é o quê? É tirar realmente aquele trabalho maçante do funcionário, que às vezes tem que fazer uma consulta, localizar, a IA já vai fazer isso e já vai dizer se tem ou se não tem, né? Aquela determinada consulta, por exemplo. Então, essa é a primeira aplicação que a gente está vendo. Mas existe, por exemplo, foi anunciado hoje na plenária a questão do chat TCU, que a gente pediu os fontes para o TCU. A ideia é que a gente tenha o chat do CREA, né? Onde as pessoas, os profissionais, as empresas vão poder interagir diretamente pelo WhatsApp e o chat vai responder as dúvidas, os questionamentos. Você só cai para um atendimento humano numa fase seguinte, né? Então, aquilo que hoje tudo cai para o atendimento humano vai ser atendido via chat. E é muito mais rápido também, né? Porque é automatizado. Sem dúvida, além de ser muito mais rápido, é muito mais assertivo, né? Porque eu tenho um chat treinado com todo o manual de atendimento, com toda a padronização, a legislação, e a possibilidade daquele chat me dar duas respostas diferentes
é muito menor do que, por exemplo, eu pergunto para você e eu pergunto para Ana. Aí, de repente, você me diz uma coisa, a Ana me diz outra, né? Então, quando eu levo isso para a IA, né? Se ela for treinada corretamente e delimitada os parâmetros e tudo mais, que daí nessa parte o Leonardo é muito mais craque, né? Ele vai poder dizer, porque as pessoas têm muito medo, vai delirar, vai... Né? Tem casos, o que quer dizer delirar? Explica aí, vai, Leonardo. Não, quando a gente faz quando a gente trabalha com chatbot, né? Pelo menos esse projeto do CREA, há 3 anos atrás não seria viável, certo? A gente não teria tecnologia ainda do ChatGPT de retreinar e tornar ele um especialista em determinado assunto, no caso, nesses empenhos, né? Um chatbot que não utiliza inteligência artificial é aquele chatbot que te dá opções. O chatbot é aquele quando você está conversando com uma empresa ali pelo WhatsApp. Que eles falam, escolha a opção 1, 2, 3. Isso é um chatbot que não tem IA, certo? Ele é só um if-else, né? Só escolhas e tal. Hoje a gente tem os chatbots baseados na tecnologia do ChatGPT, certo? E esses, eles entendem contexto e tornam-se um especialista no que você treinar. Certo? Então, isso é coisa de 3 anos para agora, né? Então, esses chatbots, eles são muito mais humanos, são muito mais especialistas, eles entendem contexto, você não precisa digitar 1, 2, 3, você conversa com ele, ele vai entender todo o contexto da conversa e, treinado com os dados, com determinados dados, ele se torna um especialista nesse assunto, certo? Então, isso é totalmente viável com a tecnologia de hoje e a gente consegue fazer isso, consegue pelo menos testar isso no momento, certo? De uma maneira, como eu posso dizer, totalmente open source, gratuita. A gente não precisa pagar com as ferramentas que a gente tem. É claro que existem tecnologias que a gente pode pagar, mas isso se torna totalmente viável, certo? Isso é uma ferramenta que está sendo aderida em diversas empresas, diversas indústrias, e vocês vão ver daqui em diante muitos chatbots inteligentes nesse sentido. A gente vê que a inteligência artificial na empresa privada ela é usada pensando no lucro, né? Vamos ser bem sinceros. Uma empresa pública como o CREA, que é uma autarquia, as aplicações elas não visam lucro, elas visam um melhor atendimento ao usuário. Como que é essa realidade no Senai que atende a empresa pública e a empresa privada? Olha, os projetos que vêm para a gente, eles com certeza, a maioria envolve otimização de processos. Né? Otimização no sentido de gerar lucro, automatizando algum processo, melhorando algum processo, né? Mas o cenário da inteligência artificial hoje, ele é um cenário onde não é necessário... as tecnologias elas surgem de maneira open source, a maioria delas. Ou seja, elas são gratuitas. Eu não preciso pagar por uma API. Por exemplo, o ChatGPT, sim. Se eu utilizar muito ele e fizer um produto baseado nele, eu vou pagar conforme eu utilizo. Mas eu tenho outras alternativas. Não existe só a tecnologia do ChatGPT. Existem o Gemini, existe o Cloud, existe o Llama. O Llama é o gratuito. Então, procurar por alternativas assim, construir produtos assim, torna a comunidade muito mais reforçada nesse sentido. Então, surgem mais tecnologias gratuitas e essas tecnologias gratuitas conseguem atender mais empresas, atender empresas públicas, por exemplo. Então, de um lado, a gente, claro, vai atender a indústria, certo? O Senai ele é um braço da indústria, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que essa comunidade seja reforçada também. Tem a expansão, né? Isso. Então, quanto mais gente estuda inteligência artificial, quanto mais gente produz ciência e tecnologia, melhor vira a comunidade, certo? Então, um dos objetivos do Hub de Inteligência Artificial é esse, formar mão de obra e fazer com que isso seja comunitário também, mas também rode a engrenagem de toda a indústria, certo? E falando das prova-conceitos, né, as POCs, quais são as outras, Tati, que estão em andamento? Então, nós temos mais uma que já também é ligada à fiscalização, uma segunda já definida, né? E temos, as outras duas ainda não estão fechadas, né? Mas nós gostaríamos de trabalhar, por exemplo, com a identificação de ARTs fraudulentas, né? Porque hoje as ARTs são aquilo que gera a certidão de acervo técnico, né? E a certidão de acervo técnico é o que as grandes empresas e os profissionais utilizam para participar de grandes licitações. Então, quanto mais a gente conseguir garantir de que
as ARTs, né, são ARTs verdadeiras, né, mais segurança a gente traz ao processo, né? E então a gente já fez várias tentativas no sentido de tentar, né, de identificar essas ARTs automaticamente, e até então, né, não conseguíamos. Mas agora, com o uso da IA, a gente acredita que tenha uma grande chance de ter sucesso nesse projeto. Como que vai ser esse processo, por exemplo? Porque eu não faço nem ideia de como fazer isso. O nosso processo, né, do desenvolvimento de uma prova de conceito, a gente precisa separar em algumas etapas, né? A primeira delas, a gente depende que a empresa ou a entidade, ela separe os dados para a gente, rotule esses dados. Então, no caso de detectar coisas fraudulentas, eu preciso de exemplos, certo? Então, inteligência artificial nada mais é do que uma ciência de dados. Então, ela envolve dados. Uma IA, ela aprende em cima dos dados que a gente oferece para ela como exemplo. Então, se eu mostro para ela coisas que não são fraudulentas e as que são fraudulentas, eu tenho essa possibilidade de fazer essa detecção. Uma comparação certo? Ali de A com B, né? Isso. Seria mais ou menos isso. Eu posso acrescentar também que, por exemplo, se a gente usa muito essa régua assim, quando a gente vai pensar num projeto de IA, se um humano é capaz de fazer essa detecção, de saber se isso é fraudulento, provavelmente a gente consegue fazer a IA treinar também. Por quê? Porque para eu construir essa base de dados, eu preciso que um ser humano rotule elas. E aí sim eu faço o treinamento da inteligência artificial. Então, se é um processo onde um ser humano fica olhando e detectando essas fraudes, eu provavelmente consigo fazer uma IA fazer isso também, né? E isso, assim, torna-se... a gente consegue automatizar esse processo. O que eu acho bem bacana nessa questão é que quando a gente está falando da IA, tem uma possibilidade... o Leonardo vai saber melhor, eu não sei os métodos ali, mas eu sei que tem uma possibilidade, porque, por exemplo, uma coisa é quando eu mesma já sei os parâmetros que eu preciso indicar para dizer o que está certo e o que está errado. E outra coisa é quando eu vou dando dados, né, quantidades absurdas de dados suficientes, e a IA vai aprendendo e vai fazendo inferências a ponto de identificar padrões nas ARTs, vamos supor, entendeu? Porque assim, a gente já tentou projetos relacionados a isso, aonde nós indicávamos os parâmetros, né? E quando a gente ia testar, a gente acabava vendo que dava muito falso positivo, né? Uhum. Então, por exemplo, dentro dos parâmetros que a gente achava que podiam ser utilizados, muitas ARTs, na verdade, não eram fraudulentas, né? E o sistema acabava apontando como fraudulentas. Então, a gente imagina... Isso é o delírio? Não. Porque a gente não usa IA ainda, mas a gente imagina que com o uso da IA, a IA vai perceber, vai ter inferências que ela vai perceber e que a gente mesmo vai ter padrões de detecção ali e que a gente mesmo ainda não consegue detectar. Eu acho que existe isso também, né? Sim, eu acho que é bem essa noção mesmo, sabe? Por mais que a gente entregue a regra do jogo para a inteligência artificial, nesse processo de treinamento e retreinamento dela, ela vai encontrar padrões que o ser humano não encontraria, certo? Mas o primeiro passo é você dar o primeiro exemplo, né? E você vai reforçando e retreinando a ponto de talvez surgir outros padrões que a gente não reconhece ou que a gente não vê a princípio, certo? Porque, por exemplo, assim, você mostra, vamos supor, você mostra uma RT que você sabe que tá ok, tá certo. E você mostra uma que tá errada. Às vezes, a gente mesmo não consegue identificar o padrão de por que uma tá certa e outra tá errada. Mas a gente sabe que uma tá certa e que a outra tá errada. Uhum. E daí você vai fazendo essa separação entre certo e errado. Vai mostrando certo, vai mostrando errado. A gente, às vezes, olhando, não consegue identificar. Mas a IA consegue. Porque ela começa porque a possibilidade de cruzamentos que ela faz é muito infinitamente maior, né? Então ela consegue identificar padrões que às vezes a gente ainda não identificou, entendeu? Entendi. Só explicando o que é o delírio, acho que a Ana não entendeu o delírio. Tô curiosa, gente. O delírio, na verdade, é quando ela te responde uma coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou. E o que aconteceu com ela?
Por quê? Às isso vezes ela acontece? só não entendeu muito bem, só não está treinado muito bem. Isso acontecia muito no começo, assim, se você chegou a mexer nas primeiras versões do ChatGPT, ele não era tão bom assim como ele é hoje, né? Então você perguntava alguma coisa, ele respondia uma coisa nada a ver, né? Entendia alguma outra coisa. Eu acho que era isso que... É mais ou menos isso, entendeu? Mas isso é um risco que existe, assim, querendo ou não, com inteligência artificial. Na verdade, assim, depende tudo de como você treina, né? Porque se você treinar bem a ferramenta e você disser, ó, se você não encontrar nada relacionado ao que está sendo perguntado, você deve responder, não sei. Entendeu? Isso é verdade. Ela sempre vai responder alguma coisa, né? Então, mesmo se ela não sabe, ela vai responder alguma coisa, certo? Então, Você tem que ensinar ela a dizer que ela não sabe. Isso, sim, com certeza. Entendeu? Gente. Porque, assim, na verdade, a IA ela não passa de um processo matemático, né? Então, são algoritmos matemáticos que ela vai aplicando e vai te dar uma resposta. Então, ela vai sempre te dar uma resposta, né? E nem sempre aquela resposta vai estar correta. Como o Leonardo falou, o ChatGPT ele vem sendo aprimorado, treinado, e quanto mais tempo passa, melhor ele está ficando, né? Mas, se você não tomar esse cuidado, é o que eu falo sempre, o pessoal assim, mas então eu pego o que a IA gerou e vou aceitar, e tudo bem, e se tiver errado eu vou dizer, foi a IA que gerou. Não, a responsabilidade de tudo continua sendo sua. Você deve usar IA? Claro que sim. Mas, assim, a tua responsabilidade é checar se aquilo que a IA está te retornando está correto, né? Você precisa checar. Se você é da área do direito, está usando, Sim, ela te gente, retornou uma mesmo. coisa. O próprio texto, Eu né? concordo muito com isso. É como se fosse uma calculadora que pode errar, certo? Então você precisa saber fazer a conta. Senão você vai confiar. Você não pode confiar 100% naquilo. Como é que você sabe que a conta está certa, né? Você tem que saber, a responsabilidade daquilo continua sendo sua. Se você publicar um artigo errado e você assinar lá o teu artigo, né? E você vai dizer, mas foi a IA que gerou? Mas quem que assinou? Não foi você que assinou? Claro. Então, é a mesma coisa, né? A IA ela é uma ferramenta, né? Ela não é uma pessoa, né? E o pessoal fala muito, porque a IA vai substituir as pessoas, não sei o quê. Eu digo que não. Na verdade, quem vai substituir a pessoa que não usa IA é alguém que usa IA. Que usa IA, com certeza. É verdade. O que eu faço sempre é só compartilhando experiência. Eu adoro jogar documento na inteligência artificial e pedir para ele me dar resumo do documento. Eu acho isso ótimo, porque a gente que trabalha assim com documentos que às vezes são muito extensos, tem muitas palavras técnicas, você lê 30 páginas daquilo lá é muita coisa. O resumo que vem é muito sintetizado. E para você entrar numa discussão, às vezes numa reunião, que você precisa trazer uns insights, é muito útil. Acho Sim. que é esse uso que o profissional pode esperar daqui para frente, de uso de IA no CREA e na sociedade geral, né? É muito, assim, por exemplo, para fazer análise de contratos, até para gerar mesmo pareceres, se você der o direcionamento, né, muito importante hoje em dia é você aprender a escrever prompt. Né? Quando você está usando essa questão das LLMs aí, né, vamos dizer que é o tipo do ChatGPT, né, você tem que saber pedir. Eu ouço direto gente dizendo, mas a IA não presta, responde tudo errado. Não, você que está perguntando errado. Eu falo, inclusive, por favor. Meu marido fala isso. Amor, você está pedindo... por favor, ou dando muito obrigado para Alexa, né? E eu falo, sim. A gente não sabe se vai acontecer uma revolução aí no futuro, né? É bom você ser gentil com a IA. Não tem bom, porquê não. é. Sim, é. E eu vou acrescentar aqui também, é uma profissão emergente, uma engenharia de prompt. Existem hoje profissionais que trabalham só com prompt de LLMs. Então, é uma coisa que vai surgir, é uma profissão que digamos que para conversar com a IA, para fazer ela responder corretamente o que você quer. Linguagem, né, gente? Saber como pedir, saber quais são os aspectos mais importantes ali para colocar. Ensinar também, né? Toda vez que eu colocava um texto lá, até para corrigir e tal, ele corrigia, eu colocava abreviado, porque nos textos a gente usa abreviado, e ele corrigia escrevendo engenheiro civil. Aí eu falei, por favor, não mude a abreviação. Esses dias, de novo, eu falei, eu já disse que não era... É bem importante você dar o contexto, né? A gente fala, tipo, se comporte, né? Como
Outro dia, por exemplo, eu queria ter um esboço, eu precisava indicar as necessidades para uma determinada sala. Aí eu coloquei, né? Tipo, se comporte como um arquiteto ou design de interiores e pense numa sala, num ambiente voltado à inovação. Qual o mobiliário que eu preciso ter? E ele desenhou exatamente uma sala que eu não sabia direito como escrever. Sim, mas era o que você queria. Mas era o que eu queria. E daí eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, escreveu o que eu queria, mas assim, você tem que saber pedir, né? O que você quer. Você tem que dar um escopo, dar uma delimitada para que ele saiba como conduzir, entendeu? E a gente vai fazer algum treinamento quando a inteligência artificial estiver efetivamente aplicada no CREA, a gente vai oferecer esses treinamentos para que as pessoas possam utilizar também, né? Sim. Nós estamos fechando também uma parceria com o Hub de Inovação ali da Hot Milk, né? E a ideia é justamente a gente começar a trabalhar toda a cultura de inovação internamente, né? E vão ter daí treinamentos, né, relacionados ao uso e aplicação da inteligência artificial, porque também a gente tem que ter muito cuidado, né? Com, por exemplo, as informações. A gente não deve, apesar de que o CREA, né, não vai usar uma IA aberta, mas a gente tem que ter cuidado com os dados sensíveis. Você não pode ficar colocando dado, né, de pessoal ou, por exemplo, coisas bancárias, informações de profissionais ali abertos, porque isso, né, você tem que ter cuidado com os dados. Tem que ser um algoritmo ali, não pode ser uma informação real, digamos assim. Não, até pode ser informação real, mas você não pode identificar, por exemplo, as pessoas, né? Então, por exemplo, eu posso ter um processo, eu posso perguntar a respeito daquele processo, mas nada relacionado à identificação de dados. Nós mesmo agora acabamos de passar para eles, né, lá do Senai, a massa de dados para a primeira prova de conceito. Nós tivemos que fazer a anonimização dos dados. O que é isso? É fazer com que os dados que fazem a identificação das pessoas ficassem anônimos, né? Por quê? Porque esses dados são passados para eles e para evitar o vazamento de dados, né? Então, mesmo que, vamos supor, essa base vaze, né, haja um vazamento de dados, não tem como você identificar quem são as pessoas que estão ali, os dados informados. Então, nossos profissionais podem ficar tranquilos, os dados estão protegidos. Sim. Tudo de acordo com a LGPD. Tudo de acordo com a LGPD. Legal. Pessoal, a gente está encerrando. Infelizmente, nosso programa. quero perguntar Já? mil coisas. Já? Meu Deus! Passa rápido. Muito Muito. rápido. Muito rápido. Não, mas tem bastante assunto. Eu acho que a gente tem tido alguns programas que são continuados e esse é um... Até porque faz parte do planejamento estratégico do CREA, né? Esse é um E da gestão do presidente Clodomir, né? Que inovação é o foco, né, Sim, dessa sim. gestão. Então eu tenho certeza que não se encerra aqui esse assunto. Ele vai continuar, a gente vai convidar você de novo, Tati, para uma terceira edição do podcast. Leonardo, muito obrigado pela participação. Você queria gostaria de deixar algum conselho, alguma dica para quem ainda conselho? se banana com IA? Eu queria agradecer primeiramente o convite do CREA por esse evento. Eu fiz uma palestra hoje de manhã, foi muito legal, por essa conversa também. Eu acho que a minha indicação para todos é testem inteligência artificial no dia a dia de vocês. Mexam um pouco, conversem, não tenha medo. Claro, não vai vazar dado, não vai colocar dado pessoal ali, mas o que eu quero dizer é brinquem um pouco com isso, experimentem, vocês vão ver que isso facilita muitas coisas no dia a dia. Legal. Obrigada, gente. Tati, vamos deixar a Tati. Vou dar uma dica aí para alguém? Sim. Uma dica? Olha, eu também diria para utilizar no dia a dia e até para coisas triviais, assim, sabe? Até no dia a dia mesmo, tudo que você quiser... procure perguntar, pergunte para a IA, pergunte, às vezes você não gosta da resposta, daí você diz, tá muito formal, eu quero menos formal, né? Mas realmente usar, né, para você ir sentindo e ir se familiarizando com aquilo. Porque no dia a dia, às vezes, não só para as atividades do trabalho, mas para as atividades pessoais mesmo da gente, é bem útil. Melhora muito a produtividade, né? E as coisas, assim, às vezes como você comentou, às vezes você tem uma coisa para ler, é muito demorada, às vezes um livro, né? É uma coisa assim, ele te traz um resumo e facilita a tua vida absurdamente. Eu recomendo. Vou usar mais, com certeza. Ficamos por aqui, então, gente. Até a próxima. Nos sigam, né, Gui? Nos sigam, acompanhem nosso canal do YouTube.
A gente gravou vários programas aqui no EPEC, estão todos disponíveis. Assistam, deixem um comentário, deixa o feedback de vocês, que é importante pra gente. Um abraço, Valeu. Tchau, até o tchau. próximo programa. Até mais.